Observe as ruas de São Paulo, Curitiba ou Brasília hoje. Você verá um novo rei assumindo as estradas. Veículos elétricos elegantes, tecnológicos e surpreendentemente baratos, ostentando 3 letras que se tornaram onipresentes: Build Your Dreams. No Brasil, o mundo dos negócios os chama de a nova Toyota. Analistas da Faria Lima elogiam sua integração vertical. O governo celebra a reindustrialização do Nordeste como um marco histórico. Até o lendário Warren Buffett apostou bilhões nessa ascensão. Mas se você viajar para além dos outdoors brilhantes e olhar para os pátios esquecidos em Hangzhou ou para os canteiros de obras isolados em Camaçari, na Bahia, encontrará uma realidade perturbadoramente diferente. Você encontrará campos imensos cobertos por vegetação, onde milhares de carros Build Your Dreams novos, nunca registrados, foram deixados para apodrecer silenciosamente sob o sol. Você encontrará relatórios de inspetores do trabalho descrevendo condições que o Brasil acreditava ter deixado no século XIX. Esta é a maior ilusão corporativa do nosso tempo. Como uma única empresa convenceu os investidores mais inteligentes do planeta e os consumidores brasileiros de que eram um milagre capitalista, enquanto operavam um dos jogos de fachada financeira mais sofisticados da história moderna, hoje nós vamos derrubar essa fachada. Vamos olhar para as vendas fantasmas, a dívida oculta de bilhões e a engrenagem estatal que mantém tudo isso flutuando. O mundo e o Brasil estão sendo jogados. A história da Build Your Dreams ganhou o mundo por volta de 2020 e precisava de um protagonista. Encontrou-o em Wang Chuanfu, um químico que se tornou bilionário, saindo de uma província rural na China para construir um gigante global em um armazém alugado. A imprensa financeira o adorava. Se a Berkshire Hathaway de Buffett era dona de ações da BYD desde 2008, o mercado entendia o sinal. Isso deve ser real. Escolas de negócios publicaram estudos elogiando a genialidade do modelo de integração vertical da Build Your Dreams. A narrativa era perfeita, um Davi que venceu o Golias da Tesla e das montadoras alemãs, sendo apenas mais inteligente e eficiente. Em 2022, a Build Your Dreams ultrapassou a Tesla como a maior vendedora de veículos de nova energia do mundo. O mundo aplaudiu. Mas exatamente nesse momento, enquanto os analistas atualizavam seus preços-alvo, algo mais estava acontecendo dentro da empresa, algo que nenhum desses relatórios mencionou. O preço da vitória não era o que parecia. Considere um número. Em 2024, a Build Your Dreams lançou modelos com preços que nenhuma montadora ocidental, nem Volkswagen, nem Ford, nem Stellantis, consegue sequer chegar perto de cobrir o custo de produção. A explicação oficial é a eficiência, mas a matemática pura diz outra coisa. Se a engenharia não justifica o preço, quem está pagando a conta? O que vem a seguir faz a história dos preços baixos parecer quase razoável. Entre 2018 e 2022, o governo da China transferiu pelo menos 3,7 bilhões de dólares diretamente para as contas da Build Your Dreams. Esse apoio saltou de 220 milhões em 2020 para mais de 2 bilhões de dólares apenas em 2022. E esse é apenas o valor dos pagamentos diretos. Esses números não contam os terrenos doados para a construção de fábricas. Não contam o acesso privilegiado a matérias-primas. Não contam as políticas governamentais que obrigam o setor público a comprar apenas Build Your Dreams, expulsando competidores estrangeiros. E certamente não contam as isenções fiscais massivas que tornam os produtos da marca artificialmente baratos no momento da venda. Em 2025, os subsídios estatais representaram mais de 30% do lucro total da Build Your Dreams, antes dos impostos. Remova esse dinheiro público e o lucro líquido da empresa cairia pela metade. A empresa que a imprensa global celebra como um milagre capitalista é, na realidade financeira, um projeto estatal vestindo um terno corporativo. Sua estratégia de preços não é uma vantagem competitiva, é uma transferência de dinheiro público para a destruição do livre mercado. Mas o verdadeiro perigo não está no que o governo dá, mas no que a empresa esconde. Em janeiro de 2025, a GMT Research, a mesma firma de auditoria que previu o colapso catastrófico da gigante imobiliária Evergrande,
publicou um relatório que deveria ter paralisado o mercado. Eles olharam para os balanços da Build Your Dreams e encontraram uma discrepância assustadora. Enquanto os relatórios oficiais da empresa listavam uma dívida líquida de cerca de 27 bilhões de yuans, a análise profunda da GMT colocou o número real perto de 323 bilhões. Uma diferença brutal que surge de uma prática contábil perigosa. A Build Your Dreams remove contas a receber de seu balanço e trata pagamentos atrasados a fornecedores como capital de giro, em vez de passivo. A Build Your Dreams opera uma plataforma de notas promissórias chamada Dialink. Através dela, a empresa paga seus fornecedores não com dinheiro, mas com notas que só podem ser resgatadas no futuro. Em 2023, a Build Your Dreams levava, em média, 275 dias para pagar seus fornecedores. A norma global da indústria é entre 45 e 60 dias. Isso não é eficiência operacional. Isso é uma estrutura bancária paralela, enterrada dentro de uma montadora de carros, usando a cadeia de suprimentos como um mecanismo de empréstimo forçado. A GMT descreveu a Build Your Dreams como viciada em financiamento da cadeia de suprimentos. O padrão é idêntico ao que vimos na Evergrande, o mesmo apodrecimento estrutural, a mesma dependência de crescimento perpétuo e a mesma ilusão de solidez mantida por um governo que parece disposto a segurar o teto, até o momento em que não conseguir mais. E quando olhamos para os pátios de vendas, os sinais de que esse teto está cedendo já são visíveis. Há uma concessionária de veículos seminovos na China hoje e você encontrará algo que desafia a lógica. Fileiras de carros elétricos com o plástico dos bancos ainda intacto, aquele cheiro específico que apenas interiores novos possuem, 0 quilômetros no odômetro, mas listados como usados. Investigações recentes confirmaram um esquema sistêmico. Para inflar os números de vendas e abocanhar subsídios governamentais, a Build Your Dreams e outras montadoras registram carros novos como vendidos para suas próprias concessionárias no papel. Elas coletam o crédito do governo, que pode chegar a 30 mil yuans por veículo, e depois despejam esses carros no mercado de usados com descontos agressivos. Imagens de drones capturadas perto de Hangzhou e Wuhan revelaram a prova física desse crime. Pátios imensos a céu aberto, repletos de milhares de veículos intocados, apodrecendo sob o sol. O CEO da Great Wall Motor não foi sutil ao descrever a situação como a Evergrande do setor automotivo. Enquanto os números de vendas gritavam sucesso nos relatórios da Bloomberg, os pátios vazios e as lojas abandonadas diziam todo o resto. Mas a ilusão da Build Your Dreams não custa apenas dinheiro público ou integridade contábil. Ela tem um custo humano que o Brasil sentiu na pele. Em dezembro de 2024, inspetores do trabalho realizaram uma operação em Camaçari, na Bahia. O local era o canteiro de obras da primeira fábrica da Build Your Dreams no Brasil, celebrada pelo governo como o símbolo de uma nova era industrial. O que as autoridades encontraram foi um cenário de horror. 471 trabalhadores chineses em situação irregular. Desses, 163 foram formalmente resgatados de condições análogas à escravidão. Homens dormindo em quartos sem colchões. Em um dos alojamentos, 31 pessoas compartilhavam um único banheiro, forçando trabalhadores a formarem filas às 4 da manhã para turnos que começavam às 5h30. Seus passaportes foram confiscados. 60% de seus salários eram retidos e enviados de volta para a China. Aqueles que tentavam sair eram informados de que deviam passagens aéreas e nunca receberiam o bilhete de volta. A Build Your Dreams tentou culpar uma subcontratada, mas a justiça brasileira foi clara. A montadora tinha responsabilidade direta. Em 2025, a Build Your Dreams foi incluída na lista suja do trabalho escravo no Brasil. Este é o preço real dos carros mais baratos da Terra. E para os consumidores que acreditam estar comprando o auge da engenharia, a realidade está começando a pegar fogo, literalmente. Em novembro de 2025, a Build Your Dreams atingiu a marca de mais de 210 mil veículos recolhidos em um único ano. Modelos populares no Brasil, como o Dolphin e o Yuan Plus, foram alvo de recalls massivos devido a falhas na coluna de direção que representavam risco direto de incêndio. O padrão é alarmante.
Quase todos os recalls envolvem a bateria ou o sistema elétrico, exatamente a tecnologia que a Build Your Dreams passou 20 anos dizendo ao mundo que havia dominado com sua famosa Blade Battery. Quando os próprios reguladores chineses precisam forçar um recall, como aconteceu com o modelo Qin Plus, significa que o defeito não foi reportado pela empresa, mas descoberto pelo governo após falhas em série. A promessa central da empresa, segurança e eficiência, está se desintegrando por dentro, e enquanto os lucros começam a despencar, Pequim começa a fazer a pergunta que evitou por anos: o que acontece quando a matemática finalmente vence a ideologia? No final de 2025, a Build Your Dreams reportou sua segunda queda consecutiva de lucro trimestral. A receita caiu pela primeira vez em 5 anos. O milagre estava começando a mostrar suas costuras. E em Pequim, as mesmas pessoas que construíram esse milagre começaram a fazer a pergunta que passaram anos evitando. Em 2021, o mundo assistiu à maior incorporadora imobiliária da China, a Evergrande, desmoronar sob 300 bilhões de dólares em dívidas ocultas. Os sinais de alerta estavam visíveis há anos: números de vendas inflados, estruturas de financiamento fora do balanço e um modelo de negócio que exigia crescimento perpétuo para não quebrar. O governo chinês pareceu disposto a segurar a estrutura até o momento em que não pôde mais. Então Pequim piscou. O apoio parou e um dos maiores colapsos corporativos da história aconteceu em público. Os paralelos estruturais com o que está acontecendo no setor de veículos elétricos da China hoje não são sutis. É o mesmo manual, rodando em uma indústria diferente. Em agosto de 2025, autoridades chinesas teriam instado empresas como a Build Your Dreams a cessar a guerra de preços antes que destruíssem todo o setor. Analistas preveem que, das 130 marcas de carros elétricos da China, apenas 15 sobreviverão até 2030. 115 empresas serão eliminadas. A parede do capitalismo de Estado pode conter muitas coisas, mas ainda não encontrou uma maneira de conter a matemática indefinidamente. A Evergrande também foi chamada de grande demais para cair. Seus executivos também foram perfilados como visionários. Suas vendas também foram citadas como prova de um milagre orgânico. Esta história não é sobre carros. Nunca foi. É sobre um novo método de usar o poder estatal como uma arma competitiva. Um método refinado em várias indústrias e agora sofisticado o suficiente para derrotar as instituições que o Ocidente construiu para detectar esse tipo de ameaça. Estudos de Harvard o elogiaram. Analistas do Goldman Sachs o recomendaram. Reguladores o perderam por anos. O mesmo manual usado nos veículos elétricos já foi implantado em painéis solares, semicondutores e aço. O alvo é sempre o mesmo: as indústrias que sustentam a segurança econômica dos países disruptados. A União Europeia impôs tarifas de até 38% sobre os veículos chineses. Os Estados Unidos elevaram suas tarifas para 100%. Estas não são as ações de países tentando proteger indústrias fracas. São as ações de governos que entenderam tarde demais o jogo que estava sendo jogado. O custo individual é real. Fundos de pensão e investidores de varejo compraram a narrativa da energia limpa sem auditar a base sobre a qual ela foi construída. Cada portfólio que carrega exposição a Build Your Dreams hoje está sentado em uma estrutura que carrega dívidas ocultas 17 vezes maiores do que a empresa relata. A máquina está visível agora. Os subsídios, as vendas fantasmas, a dívida na sombra, as condições de trabalho e o eco da Evergrande. Você viu a arquitetura da ilusão por dentro. A única pergunta que resta é simples: agora que você sabe como o jogo funciona, você ainda está disposto a jogar pelas regras deles?